Olá, good evening, boa noite a todos, a todas. Estamos agora começando o nosso último encontro deste ciclo do Clube de Estudos Farol Educa, Ensino, Educação Bilíngue, né? Só para a gente ter uma breve retomada, né? Nós comentamos, né, a respeito das características dos espaços que podem ser chamados de bilíngues, né, e os vários outros espaços que existem dentro desse universo do ensino bilíngue, da educação bilíngue, né? Então, há uma série de critérios que precisam ser respeitados para que uma instituição seja chamada ou possa colocar na sua placa o nome de instituição que traz ensino bilíngue, né? Porque há outras modalidades, né? Há a escola internacional, a, a escola com carga horária estendida, né? As escolas que também utilizam soluções bilíngues. Hoje a gente vai falar, né, por conta do nosso assunto, um pouquinho também a respeito disso, né? Então, esse foi o nosso primeiro encontro, lá no início de setembro. Depois, nós falamos a respeito das concepções associadas ao termo bilinguismo. Então, o que significa ser bilíngue? Enquanto o ensino bilíngue está relacionado aos espaços físicos, às instituições, o ensino bilíngue, ou perdão, o bilinguismo está associado ao indivíduo, né? É uma característica da pessoa que fala, que se comunica, que entende em mais de um idioma, né? Pode ser bi ou pode ser plurilíngue, né? Então, nós fizemos um passeio por essa parte terminológica, né, que também é interessante. A Gisele está tentando entrar, acho que está com dificuldade de conexão. E na semana passada, nós também falamos a respeito de propostas didático-pedagógicas que envolvam o bilinguismo e de alguns critérios, como a questão da consciência fonológica. Olá, Gisele, deu certo, hein? É isso aí, firme e forte, a gente está começando agora, retomando o que nós já vimos. Seja bem-vinda, né? Aproveitando, sejam bem-vindas Kelly e Renaila também aqui a esse espaço ao vivo. E então, na semana passada, nós falamos a respeito da consciência fonológica, vimos alguns exemplos do que é consciência fonológica e do quanto é importante dentro do ensino, da educação bilíngue, né? Porque a consciência fonológica, ela propicia, olha só que linda ela! A consciência fonológica, ela propicia que nós observemos as semelhanças e diferenças entre os sons dos vários idiomas, né, e comparando, inclusive, com o nosso próprio idioma, e também é uma ferramenta muito importante para que a gente possa sistematizar, né, o conhecimento que o indivíduo tem na prática, né? Então, a criança que está se alfabetizando, antes de se alfabetizar, ela ter consciência de ter ações, de utilizar ferramentas, instrumentos que possibilitem a ela perceber que a escrita, que o sistema linguístico, que é do português, do inglês, de qualquer idioma, ele é composto por uma série de itens que não são exatamente, são diferentes da própria linguagem, né? São ferramentas que a gente usa para nos comunicarmos em cada idioma, né? Então, eles são símbolos, né? São signos, e não necessariamente eles reproduzem a linguagem, a oralidade literalmente, né? A escrita é uma transcrição, né? Ela é uma representação e varia de idioma para idioma. Por isso que a gente tem, no caso das onomatopeias, né? A gente até brinca quando ensina que cachorro em português faz como? Faz au au. Mas em inglês, cachorro não faz au au, cachorro faz bow wow.
né? E por que que é isso? Né? Porque o modo como cada povo vê, enxerga e representa o mundo ao seu redor é diferente. Não tem certo, não tem igual, errado. Tem distinções que são culturais, né? E assim que é, né? E então, na semana passada nós falamos disso e terminamos falando do projeto que eu estou desenvolvendo com a Kelly, né? Nessa vertente Farol Educa Kids, né? Com propostas de vivências bilíngues, utilizando a literatura, né? Em particular várias obras que a Kelly, dentre as várias que ela já escreveu, a gente vai utilizar esse material para montar conteúdos em vivências para educação infantil que tenham também uma pegada bilíngue, né, que possam proporcionar às crianças a experiência, o contato com o universo bilíngue, utilizando uma literatura que é de pertencimento, uma literatura que é, da professora deles, né, de alguém que está perto, que conhece, né, inclusive até depois eu mostro para vocês em outra oportunidade, eu comecei a gravar os áudios em English, né, então é um exercício também, né, porque nós temos ali um áudio que não está sendo falado por um nativo, né, mas é, trazendo para o áudio os sons do inglês, né? Mas isso é um outro assunto, depois a gente ainda vai voltar a falar disso, com certeza. E hoje, né, o que que a gente vai fazer? Hoje, para fechar esse lindo ciclo, nós vamos falar a respeito do professor, né? E aí a gente já comentou em alguns outros momentos, né, algumas demandas que o ensino bilíngue traz para o professor. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? E eu vou, de uma certa forma, expandir essa ideia, né? Não apenas para o ensino bilíngue, mas de um modo geral, né? Pensar em algumas coisas, e por isso eu coloquei esse título, né, para a conversa de hoje, que é uma pergunta, né? Professores bilíngues ou professores especialistas? Diferentemente das últimas semanas, hoje eu não vou utilizar outra referência além das diretrizes curriculares que tratam na sua parte final a respeito da formação docente, né? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou deixar a parte, digamos assim, da metade para o fim do nosso encontro desta noite, para a gente falar a respeito de dicas, de sugestões, né? Então, por conta disso, eu não separei nenhum material. Eu quis que esse nosso encontro fosse mais prático, né? Então, que primeiro, antes da gente ir para a parte prática, vamos observar o que as diretrizes falam com relação à formação de professores para o universo bilíngue, tá? Então, lá, ao final do documento, nós já falamos a respeito de carga horária, nós já falamos a respeito das instituições, né? E aqui, com relação à formação. Então, o documento, ele separa em dois grupos, né? Ele vai falar quais são... E ele separa em dois grupos por algumas especificidades, principalmente do ensino médio, mas, em geral, ele traz quase que as mesmas demandas. Então, o profissional bilíngue que vai trabalhar na educação infantil ou no fundamental, e nesse caso é o fundamental 1, ele precisa ter, de acordo com as diretrizes, graduação em pedagogia ou em letras, que não muda nada, né, em relação ao que a gente já sabe. Talvez o que acresce aqui é a possibilidade de formação em letras, né, para o professor da educação infantil e fundamental. Em alguns lugares, né, existe o professor especialista, né, que é o professor formado em letras, que atua em algumas instituições, em alguns locais, existe essa pessoa do professor especialista atuando na educação infantil ou no ensino fundamental com aula de língua inglesa, por exemplo, ou língua espanhola, né? Alguma coisa assim.
O que tem de diferente? Aqui a coisa começa a ficar complexa, né? Proficiência de nível mínimo B2, a gente vai falar sobre esse quadro de referência hoje, porque eu sei que muita gente, essas coisas, né? Essa terminologia, às vezes, todo mundo fala, mostra, e no final das contas você pergunta, você entendeu? Você sabe como é que funciona? E nem sempre todo mundo sabe. Então, a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse quadro de referência, né? Então, a proficiência mínima do profissional que vai trabalhar numa escola bilíngue tem que ser nível B2. Isso seria um nível intermediário para intermediário avançado em língua estrangeira. Formação complementar em educação bilíngue de no mínimo 120 horas. Tenho que abrir aqui um parênteses e comentar que, principalmente nessa parte de formação docente, as diretrizes elas já estão defasadas, porque o documento, para quem leu, vai ver que ele estabelece assim, para pessoas formadas até 2021, lembra que esse documento é de 2020, né? E depois ele fala assim, até 2021 tem uma regra, a partir de 2022 outra regra. Quer dizer, tudo isso quando ele for homologado, ou antes de ser homologado, ele já vai precisar passar por um ajuste, uma revisão com relação a essas datas, né? Porque nada disso foi cumprido. Né? Mas a gente precisa ter formação complementar em educação bilíngue, de 120 horas, isso é menos do que uma carga horária de um lato sensu, né, que um curso de pós-graduação em lato sensu, normalmente ele tem mais de 300 horas, né? E o nível B2 é a formação, a especialização em língua estrangeira, no caso, língua inglesa. Seja bem-vinda, Enide, que bom você por aqui. Bom te encontrar. E com relação à formação dos professores em escolas bilíngues para o ensino fundamental 2 e médio, nossa, aqui eu coloquei fundamental 2, saiu tudo. Saiu meio esquisito, depois eu arrumo, ainda bem, por isso que às vezes eu não transformo em PDF antes de mostrar, né? Que escapa alguma coisa, é mais fácil arrumar aqui do que no PDF, né? Então, novamente, graduação em letras, aqui não entra a graduação em pedagogia, porque a gente está falando de quê? De professor especialista, né? Seja bem-vinda, Enide. Um prazer te encontrar aqui. Proficiência, ou além da graduação em letras, a licenciatura correspondente à área curricular de atuação, porque no Fundamental 2 e no médio nós temos as especialidades, né? Então, professor de biologia, de matemática, de física, de história, de geografia, assim por diante. Né? Então, tem que ter a sua licenciatura, nisso não há nenhum tipo de mudança. Novamente, proficiência de nível mínimo B2, e formação complementar em educação bilíngue, mínimo de 120 horas. Vocês estão percebendo que para uma escola bilíngue, isso inclusive foi algo que eu ouvi naquele simpósio que eu fui em Joinville há uns dias atrás, né? Vários dos palestrantes falando que no universo das escolas bilíngues, escolas que de fato queiram ser chamadas de escolas bilíngues, não existe professor de línguas e professor especialista. O que existe é todos são professores bilíngues. Então, o professor de matemática também precisa ser bilíngue. O professor de química também precisa ser e assim por diante. Né? Isso pelo menos nas escolas bilíngues ideais, né? Aquelas que já estão ali na frente, né? Já há tempos se organizando, né? Nas redes públicas isso ainda não é uma realidade, né? O que se tem em muitos casos é algo muito parecido com aquilo que nós vimos há um tempo atrás, quando nós falamos a respeito do CLIO, né? E nós vimos um documento europeu que mostrava ali como isso podia ser articulado, como essa proposta pedagógica podia ser articulada nas escolas lá em Portugal. E eles comentam que a
havia a possibilidade de parcerias, né, de um trabalho integrado. Então, o professor especialista junto com o professor de línguas, compartilhando disciplinas. Aqui no nosso país, isso é ainda o que está acontecendo em muitos lugares, né? Questões que a gente vai ver e vai comentar ainda hoje, né? E a tal da formação complementar em educação bilíngue, né? De também 120 horas. Né? E essa ideia é um curso de extensão, né? Que muitas instituições superiores estão oferecendo, há muitos cursos de pós-graduação em educação bilíngue, né? A gente vai ainda comentar também alguns cuidados que a gente precisa ter, né? E aí, por fim, né, ainda as diretrizes vão falar das disposições transitórias e finais. Eu copiei na íntegra porque eu acho que é bem interessante, inclusive aqui aparecem as datas que, conforme vocês veem, são datas que já estão vencidas, né, que já não servem para o documento, ele precisa ser atualizado, né? Então, assim, no parágrafo 4, essa é a última parte do documento, ele diz assim: em relação à proficiência na língua adicional, fica estabelecido que, a partir de 2022, a escola deve apresentar aos órgãos normativos a comprovação de proficiência de seus professores, conforme estabelecido nos artigos 10 e 11 desta resolução. Oh, meu Deus, já passou, né? Ou seja, se esse documento tivesse sido homologado, né, tinha ali esse parágrafo, essa observação, que a partir de 2022 todas as escolas bilíngues precisariam comprovar a proficiência dos seus professores, com documentação, né? Não é assim fazer teste, né? É com documentação. E aí tem dois parágrafos adicionais a partir desse parágrafo, né? Dois subitens. No caso de professores com exercício da profissão iniciado anteriormente ao ano de 2022 e que não tenham comprovação de proficiência mínima determinada pelo artigo 10, cabe à escola privada solicitar autorização provisória de atuação do docente por um ano letivo ao órgão normativo, devendo nesse período ocorrer a capacitação conforme os requisitos de fluência e proficiência na língua adicional dispostos nessa resolução. O que ele está querendo dizer? Né? Então, esse item, né, esse subitem dentro do parágrafo, está dizendo que se as escolas tivessem profissionais que trabalhassem lá na escola antes de 2022, mas que não tivessem comprovação da proficiência mínima, ou seja, um documento atestando que o professor é nível B2 ou mais, essa instituição, né, está falando de escolas privadas, particulares, deveria pedir uma autorização para que esse profissional pudesse continuar exercendo as suas ações, as suas tarefas, e dentro de um ano ocorrer uma capacitação para que ele pudesse obter a fluência e a proficiência necessárias para continuar atuando, né? Isso é o que diz aqui, e conforme a gente já falou, as datas já foram para a casa do chapéu. Na rede pública, na educação pública, cabe à União, aos estados e municípios promover ações de formação de docentes para capacitá-los em relação à fluência e proficiência na segunda língua de instrução, conforme disposto nessa resolução. Quer dizer, enquanto na rede particular, aqui a proposta é que a instituição providencie instrumentos de capacitação para os seus professores, na rede pública cabe à União, estados e municípios essa formação. Que a gente também sabe que nada aconteceu, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês ficarem chateadas, tristes, decepcionadas? Não, para vocês começarem a correr atrás das coisas, né, que vocês consideram importantes, né? Então, para isso, como eu disse, nem todo mundo tem com muita clareza o que é esse quadro europeu comum de referência, que são os índices, né? Eles são divididos antigamente, né? Quando talvez aqui alguns de vocês, quando eu estudei inglês, né? Um tempinho atrás, quando você ia estudar numa escola de idiomas,
você entrava assim no básico, então, por exemplo, a escola onde eu estudei, uma delas tinha assim, era Basic 1, Basic 2, depois tinha lá Intermediate 1, Intermediate 2. Tem escolas, né, que gostam de subdividir, faziam assim Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, né? Antigamente era desse jeito. Depois de um tempo, resolveram mudar, né? E aí surgiu esse quadro europeu comum de referência para línguas, está traduzido, né? O código dele em inglês é esse, né? Que é Common European Framework Reference Guide. Então, é um guia de referência que estabelece ele ranqueia, né, a pessoa em níveis de proficiência, né? Então começa no A1, o A1 e o A2 são usuários falantes básicos, né? Então aqui tem um quadrinho ali eu achei bonitinho esse porque ele vai mostrando, dando ali algumas características, né? Por exemplo, o iniciante, né? O nível iniciante que é o A1, nenhum desses níveis é zero, tá? Então, existe um A0 em alguns lugares, você encontra A0, que significa aquela pessoa que não sabe nada de inglês, que é muito difícil a gente ter isso hoje em dia, né? Mesmo quem não sabe formalmente falar, compreender, entende palavras, né? Você vai ali, consegue operar um equipamento que está em inglês, então a pessoa tem um mínimo, às vezes, mesmo que ela não saiba falar, ela bate o olho e sabe o que significa, né? No mundo globalizado é muito difícil falar de A0, né? Mas começamos então com o A1, que é o mais básico, né? É o falante ou o indivíduo, o usuário, que está iniciando na língua estrangeira, que pode falar o quê? Ele pode ler, né, algumas frases pequenas, né, que ele ensaie, ele consegue se fazer uma apresentação própria, né, curta, né? Ele pode propose a toast, ele levanta um brinde, né? Fala cheers, né? Ele sabe fazer isso, né? Frases curtas, ele entende e fala frases curtas ou lê textos curtos e às vezes um pouco que ensaiados, né? Depois de ensaiar, depois de memorizar. A2 ainda também está no nível introdutório, mas aí a pessoa já consegue, né, fazer uma apresentação um pouquinho mais elaborada, mas ainda básica, e falar de assuntos que sejam familiares, né, ainda assim de modo simplificado. O que vai interessar, lembram que para o professor que vai trabalhar com educação bilíngue, ele está aqui, né, no B2, estão vendo? Já está aqui quase no topo da rampa, né? Porque o B1, ele é o chamado de pre-intermediate, né? Ele é um pré-intermediário, que ele pode fazer uma apresentação que tenha sido preparada sobre um tópico que seja familiar ou dentro do campo de conhecimento dele ou dela, né? Então, o conhecimento já é um pouco mais elaborado. O B2, que é onde estão os professores, né, o mínimo que se pede para os professores, ele pode fazer uma apresentação clara e preparada, mais genérica, mais geral. E a partir do C1 e C2, aqui são indivíduos que a gente chama de proficient, né? São usuários proficientes do idioma, porque eles já começam, e vocês olhando ali, vocês vão encontrar a palavra complex, complex subject, complex topic, complex presentation, quer dizer, a ideia é um C1 ou C2, são pessoas que conseguem discorrer com mais tranquilidade, de modo articulado, sobre assuntos que às vezes não são exatamente de um campo de conhecimento deles próprios, né? Então, é o chamado usuário proficiente. A gente podia discutir um monte sobre isso daqui, né? Então, é isso que está aqui hoje. E aí eu fiquei pensando hoje, né? Quanto tempo, né, leva
para você conseguir conquistar a proficiência linguística, né? E aí eu encontrei, né, esse outro diagrama que aparece aí colorido para vocês, que apresenta, né, os níveis, estão vendo ali os mesmos níveis, né, de baixo para cima, né, do básico até o avançado, né, até o C2, e ali a quantidade de horas de estudo, né, e eu fiz uma continha, vocês sabem que a minha área não é a matemática, mas eu tentei fazer uma pequena continha para a gente pensar em algumas coisas, né? Então tá ali, né? O A1, né? Que é a pessoa que começa do zero. Para ele chegar no nível de um falante ou um usuário básico da língua estrangeira, ele precisa de 90 a 100 horas de estudo, né? Então, pegando ali vamos pensar no. Eu criei um cenário, né? Um cenário de curso de idiomas, que em geral são 2 horas de aula por semana que a pessoa tem num curso de idiomas, né? Vai lá na escola, tal, tem a sua aula, ou seja, 8 horas de aula por mês, né? Se são 2 por semana, vamos pensar em 4 semanas, são 8 horas de aula por mês. Quer dizer, para esse indivíduo, em média, ele precisaria de 12 meses para conquistar ali o nível A1, né, que fica entre 90 e 100 horas. Ele atingiria 96 horas de, de contato com a língua estrangeira, né? Agora, para chegar lá em cima, né? Melhor, nem lá em cima, no nível B2, né? Eu peguei aqui no que interessa para as diretrizes curriculares, né, falando que o professor precisa ser mínimo B2, ou seja, entre 500 e 600 horas de estudo. Essa pessoa, pensando nesse universo, ela precisaria, nesse universo de uma pessoa que tem contato de 2 horas semanais com a língua estrangeira, ela precisaria de 5 anos e 3 meses a 6 anos. Né? E isso, ainda que eu não tenha muita certeza com relação aos meus cálculos matemáticos, mas está muito dentro daquilo que eu também vi nesse simpósio em que eu estive, e que muitos palestrantes, né, inclusive um dos palestrantes especificamente que falou da formação e do tempo, né, necessário para que uma criança, ela estava comentando da formação, por exemplo, quando uma criança entra numa escola bilíngue ou numa escola internacional, há muita expectativa dos pais para que essa criança logo comece a se desenvolver e falar no idioma estrangeiro, né? Então, ele estava comentando que uma das grandes dificuldades é baixar o nível de ansiedade dos pais, que acaba indo para a criança, né, por conta disso, né? Ele até brincou, ele falou: a criança entra de manhã, parece que na hora que o pai e a mãe vai buscar a criança no final do período letivo, já imagina que a criança vai estar falando um monte de coisa, e às vezes não é assim. Né? Inclusive, ele traz dados que uma criança numa escola bilíngue ou numa escola internacional, pensando assim, numa criança lá de educação infantil, que está no equivalente à EMEI, né, que está na educação infantil, pré-escolarizada. Normalmente ela passa por um período de silêncio, né? A criança participa das atividades que a professora propõe, mas normalmente não fala, né? E ele também comentou, esse mesmo palestrante, que muitos pais falavam assim: ah, eu passei uma vergonha com meu filho, porque ele está estudando aqui, aí vieram os parentes numa festa, no almoço de domingo, eu chamei ele para conta até 50, e a criança ficou quieta. Aí alguém fala: ah, fala alguma coisa em inglês, e a pessoa quieta, né? Porque é natural, isso é normal, né? A gente não, ninguém, né? Vamos pensar num bebê, numa criança. A criança, quanto tempo ela precisa para começar a falar o idioma dela? Né? Para falar mais ou menos o idioma dela.
né? Exatamente, ela vai se familiarizando, ela vai acostumando os ouvidos. Às vezes ela não quer falar, não se sente tranquila. Eu trabalhei com uma moça e ela tentava fazer uma formação bilíngue com a filha dela. Então, ela conversava em inglês com a menina. E ela ficava muito decepcionada porque chegou um momento que a menina, quando ouvia em inglês, começava a chorar, não gostava. Mas não queria inglês, ela queria português, ela não gostava de inglês. Enfim, não sei o que aconteceu, né? Eu imagino que as coisas tenham mudado, mas houve um período em que a criança entendia, ela identificava o que era um idioma, ela identificava o que era o outro idioma e tinha suas preferências, né? Então, o que que eu estou querendo mostrar com isso, né? Mostrar para vocês. Lá nas diretrizes nós acabamos de ver, né, que em alguns casos existe ali a proposta, né, é que as escolas, as instituições que queiram trazer esse tipo de educação precisam ter profissionais que já tenham o nível B2 ou que ele tem a formação, né? E ali, inclusive, quando nós vimos ali falando sobre as escolas privadas, falava-se do período de 1 ano em que o professor deveria receber uma formação para atingir esse nível, né? Não significa que ele não consiga atingir em 1 ano, mas que é um trabalho árduo, é disso, depende de onde ele está, né? Às vezes a criança está estressada, né? Não está mais afim, né? De aprender o idioma, né? Tem vários fatores, né? Que podem interferir, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que, inclusive, acho que no primeiro encontro que nós tivemos aqui, né? Nós tivemos até quando nós falamos das instituições que trabalham com a educação bilíngue, é o que precisa para uma instituição ser uma instituição bilíngue, nós falamos ali da necessidade, né? E aqui a gente está falando só de proficiência linguística, né? Porque a educação que se chama de bilíngue, ela é uma educação que envolve conhecimentos específicos, não necessariamente só do idioma estrangeiro, mas também de outras áreas do saber. Então, trabalhar com a educação infantil exige uma formação pedagógica. Trabalhar no Fundamental 2 ou no ensino médio exige uma licenciatura específica da área, além da formação linguística, né? Então, vocês estão vendo que são muitos fatores que estão aqui presentes, e por conta disso que eu estava comentando no nosso primeiro encontro, nós falamos a respeito das soluções bilíngues ou é, é, dos acordos que muitas escolas acabam fazendo com escolas de idiomas, né? O que não vai transformar aquela escola em uma escola bilíngue, né? Então, o que muitas instituições fazem, né? Eles contratam uma empresa, uma escola de idiomas ou um professor, um profissional, um professor particular, que vai dar as aulas, vai montar essa sequência de atividades, entre aspas, bilíngues, quer dizer, em contraturno, como se fosse um curso de idiomas anexado à escola regular. Então, isso não a gente não pode chamar isso de educação bilíngue. Tem seu mérito? Claro que tem, é trazer mais contato com a língua estrangeira. Só que qual é a diferença? Uma escola de idiomas não é uma escola de educação básica, né? Quando a gente faz estágio em letras, por exemplo, o aluno não pode fazer estágio de língua inglesa em cursos de idiomas. Por conta disso, são modelos educacionais diferentes, a formação é diferente, a formação de um curso de idiomas é uma formação de usuário de línguas.
A ideia da educação bilíngue é formar a pessoa em usar duas línguas para a formação básica dela em todo o conteúdo curricular obrigatório. A gente já viu isso. Então, delegar, né, para um curso de idiomas a montagem de um currículo bilíngue é um equívoco, porque o curso de idiomas não foi montado para fazer isso. O dono do curso de idiomas, por melhor, não estou discutindo a questão de proficiência linguística. Tem proficiência linguística no curso de idiomas? Em muitos cursos de idiomas, sim, eles são montados, né, os módulos, para que a pessoa galgue esse nível de proficiência, de conhecimento relacionado a vocabulário, a estruturas, a fluência, a oralidade, compreensão oral, enfim, todas as habilidades linguísticas. Mas um curso de idiomas não tem os instrumentos e o repertório necessários para trabalhar com os conteúdos da educação básica. Então, entendendo onde eu estou querendo chegar? Né? Então, existe isso, é alguma coisa possível, a nossa legislação que ainda não está formalizada, acredito eu que vá prever pela nossa realidade, inclusive, mas a gente tem que colocar cada coisa na sua caixinha, né? É importante isso, né? E outra coisa que é importante, que eu gostaria de, inclusive, aqui só tem mais esse quadro que eu trouxe para mostrar para vocês, né? Depois eu disponibilizo essa apresentação para vocês verem aqui. Eu já copiei uma grade um pouco mais completa, né? Então, aqui só para a gente ver o nível B2, deixa eu só ver aqui o comentário, a pergunta da Kelly. Em um mundo ideal, para que exista uma educação bilíngue ideal nas graduações, o professor deveria ter a formação na segunda língua? Sim, deveria. Inclusive, Kelly, isso que você comentou, as diretrizes, eu não coloquei porque, enfim, já está tudo vencido mesmo em termos de cronograma, mas nessas diretrizes, o que o governo, né, sugeriria às instituições de ensino superior é que ofertassem, a partir de 2022, cursos de letras e cursos de pedagogia bilíngue. Então, existe essa demanda no documento, nas diretrizes, porque isso sim seria uma formação, ou talvez dentro do curso de letras, dentro do curso de pedagogia, um tipo de ramificação para o bilinguismo, né? Que nem na pedagogia não tem a questão de você posteriormente pode optar por gestão, né? Os professores podem fazer uma opção, né? Então, na letras também poderia ter alguma coisa como letras português, letras inglês ou letras bilíngue, né? Pensando, e aí se incorporaria já dentro da formação de professores exatamente como uma terceira habilitação, porque tem várias especificidades, né? Porque o professor de letras, por exemplo, que vai trabalhar com a educação infantil, ele precisaria ter uma formação bilíngue que trouxesse para ele um repertório da pedagogia voltado para séries iniciais e para a educação infantil. Para o pedagogo, que também quer atuar no universo bilíngue, ele também teria que ter uma formação específica de língua estrangeira para poder lidar com as demandas do seu público, né? Isso não existe, né? Infelizmente, o que existe, o que tem acontecido é um retrocesso, né? E vocês sabem, né, que eu estou fazendo uma especialização em educação bilíngue e cognição, e lá vocês sabem que no sul do país muita coisa relacionada ao bilinguismo vem de lá, né? De dois polos, sul do país e nordeste, né? Extremo nordeste, ali na região de Natal, né? Rio Grande do Norte, Maranhão, né? São esses polos, né? Rio Grande do Norte, Maranhão e lá embaixo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.
tem muita coisa acontecendo nesses polos. E mesmo lá, o que os colegas, né, que inclusive muitos atuam em universidades e universidades públicas, têm comentado que esse movimento de esvaziamento das licenciaturas tem acontecido, inclusive, nas universidades públicas, né, por falta de professores e falta de alunos. Vocês viram recentemente os alunos da USP, do Letras da USP, estavam em greve por falta de professores. Olha só o absurdo, né? Então, como que ao invés de caminharmos para nos aproximarmos dessa realidade que nós estamos vendo aqui, nós estamos, parece que, vendo um movimento ao contrário, um esvaziamento, uma falta de interesse, e de um campo que muito provavelmente vai demandar muita gente, porque nenhuma inteligência artificial consegue entender as demandas e as particularidades dos indivíduos, né? A inteligência artificial, ela nos responde de acordo com as nossas questões. Então, são as nossas questões, é a nossa formulação que vai definir a resposta de qualquer inteligência artificial, né? Não é uma tábua de salvação, né? A inteligência artificial não vai tirar o espaço do bom profissional, ela vai tirar o espaço do profissional preguiçoso, né, que vai delegar para ela a responsabilidade que cabe a ele, né? Então, ali a Kelly está falando, né, que o chat GPT só entende as comandas bem detalhadas, exatamente isso. Então, você pode usar, mas você tem que usar com espírito crítico, observando se realmente aquilo que ele te respondeu é o que você precisava, e às vezes ele respondeu errado, porque a sua pergunta foi muito geral, ou tinha algum equívoco, né? Isso que é engenharia de prompt, né, que estão falando hoje, né? Então, estão vendo que são muitas as demandas, e eu acho que vocês que estão aqui, né, que já estão na área de alguma forma, eu acho que é para pensar, né, aonde mais eu posso ir, porque você já tem uma parte do percurso já foi formada, né? Então cada um tem que pensar onde eu quero chegar. Eu quero chegar no nível B2, né, de proficiência em língua estrangeira. O que eu preciso para isso? Né? Aqui só para a gente seguir adiante, eu preciso entender ideias principais de textos complexos, tanto em tópicos que sejam concretos quanto abstratos, incluindo discussões técnicas, né? Na minha área de atuação. Né? Então, um B2 consegue realizar isso, poder interagir com falantes nativos sem ruídos, né, na comunicação, por um lado ou por outro. Produzir textos claros, detalhados, numa vasta gama de assuntos, explicar o meu ponto de vista, trazendo vantagens e desvantagens de tópicos variados. O que é isso? É a habilidade discursiva, né, que se pede para você chegar no nível B2, você tem que dominar as estruturas básicas linguísticas da língua, no caso da língua inglesa, então você tem que saber se articular em todos os tempos e modos verbais, você tem que construir períodos bem articulados, com marcadores discursivos, com vocabulário amplo, né? É mais ou menos ser proficiente na língua portuguesa. Os níveis C1 e C2, eu vou dizer uma coisa para vocês: muitos falantes nativos não são nível C1 e C2. Por quê? Nem todo falante nativo consegue se expressar com clareza no seu próprio idioma, né? Então, a gente olha, às vezes, o C1 e o C2 é um nível de aprofundamento muito maior, né? Eu acho que para a comunicação, né, inclusive as diretrizes trazem isso, eu acho que é bastante razoável isso, é exigir de um profissional que vai trabalhar com os seus alunos que consiga se comunicar de modo claro, eficiente, que possa trazer um material para reflexão, para discussão. Isso vale também, como a Kelly colocou ali, para o português.
né? Porque essa tabela, a gente usa muito para o inglês porque é uma língua hegemônica, mas vale para qualquer idioma, proficiência linguística, né? Não fala proficiência linguística em inglês apenas, né? Então, onde a gente quer chegar? Né? E aí eu faço essa pergunta para a gente já ir para os finalmente do nosso encontro de hoje, né? What are my choices, né? E quais são as minhas escolhas, então, dentro desse universo? Senta e chora? Eu espero que não seja essa a opção de ninguém aqui, que eu não iria trazer esses assuntos, essas discussões, para a gente sentar e simplesmente chorar, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, né? Deixa eu vir aqui, é escolher quais caminhos trilhar, né? E aqui eu trago algumas sugestões, por isso que eu não trouxe outras referências, porque eu queria trazer para você sugestões do que fazer, né? Primeiro, a gente tem que entender onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né? E aí há muitas possibilidades para trilhar esses caminhos, né? Uma delas é uma segunda graduação, alguns aqui, inclusive, já têm duas graduações ou mais. Pós-graduação também é um outro caminho, né? Cursos de lato sensu ou extensão. Por que lato sensu ou extensão? Porque são cursos mais rápidos, né? Aquelas 120 horas que aparecia ali nas diretrizes, como cursos de formação em educação bilíngue de no mínimo 120 horas, há muitas universidades que oferecem esses cursos de 120 horas. A instituição onde eu estudo oferece, outras instituições, inclusive aqui, o Instituto Singularidades oferece, a PUC oferece, o Mackenzie oferece, a Universidade de Cultura Inglesa oferece, né? Então, há muitos cursos de extensão, que são esses cursos de 120 horas ou menos, por em torno disso, eu falo de 120 porque é o mínimo que as diretrizes estabelecem para o profissional que vai trabalhar em universo bilíngue. E cursos de pós-graduação, lato sensu, que tem mais de 100, normalmente 360, 400 horas. Esses cursos que são de 1 ano e meio, por aí, né? Então, são opções, né, que a gente pode ter para as nossas vidas. A maioria deles, sim, é pago, né? Mas não são cursos absurdamente caros. O que a gente tem que tomar cuidado é olhar, e isso é uma sugestão que eu sempre dou para todo mundo que me pergunta o que eu vou estudar, como que eu escolho um bom curso de pós-graduação, um lato sensu. Olhem a grade curricular. Todos os cursos, eles oferecem a grade curricular. Você entra lá no site dele, aparece lá as disciplinas que você vai cursar. Tem que ter, isso é transparência. E você tem que comparar, né? Antes de escolher o curso que eu estou fazendo agora, eu olhei vários, né? E, inclusive, eu esbarrei em um curso de duas universidades aqui de São Paulo, que estava muito barato, muito, muito, muito barato. E as grades dos dois cursos eram duas universidades diferentes e a grade era exatamente igual. Mas o que me preocupou não foi nem isso. Falei, tudo bem, elas, né, têm essas fusões hoje em dia, né? Então, às vezes você acha que está saindo de uma instituição indo para outra e você está dentro do mesmo grupo. Mas o que me preocupou não foi isso. Foi o fato de as grades serem muito genéricas. Eu queria um curso de educação bilíngue e os conteúdos programáticos, eles eram generalistas. Ensino de inglês, ensino de português, metodologia de língua inglesa, gramática do inglês. Não estou dizendo que são ruins, eu já fiz curso de pós-graduação que tinha língua inglesa. No curso de tradução que eu fiz tinha língua inglesa. Mas tinha, a grande maioria era voltada para tradução. A grade do curso que eu estou fazendo, eu já tive aquisição de L1, quer dizer, aquisição de língua materna, aquisição de língua adicional,
Metodologia de ensino em universo bilíngue, quer dizer, de acordo com o tipo de curso que você está fazendo, ou que você queira fazer, você tem que ter uma predominância de disciplinas que estejam voltadas para aquela área, porque existe uma especificidade. Então, quando você vai escolher, você tem que observar isso. Além de observar se o curso é reconhecido, já foi aprovado pelo MEC, né? Se não é alguma coisa que estão querendo vender para ver se funciona, para ver se dá, se vinga, né? Porque senão você acaba tendo um diploma que não serve, que não é reconhecido pelo MEC. Então, verifiquem a instituição e verifiquem a grade dela. E escolham o que vocês querem fazer. Se é presencial, se é à distância, aí é ao gosto e a questões pessoais de cada um. Né? Curso de idiomas, eu quero atingir o nível B2 na minha formação. Eu falo muito mal, eu tenho dificuldades com idioma. A gente tem vários caminhos. Tem os cursos de idiomas, há cursos de idiomas que, inclusive, preparam os candidatos para essas certificações, né? Tudo tem seu preço, né? Lógico que um curso desses vai cobrar o equivalente, mesmo porque essas certificações, você atingir o nível B2 tal, isso é tudo em moeda estrangeira, em dólar e euros, né? As provas são provas internacionais com validade mundial, mas você paga em moeda estrangeira, então são provas caras. Ah, eu não tenho isso, mas eu quero melhorar, adquirir fluência, quero correr por outros, fazer por outros caminhos. Então, você pode ir para aulas particulares, né? Que tem um desenho muito mais personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. Você também, se for uma pessoa organizada, é, focada, principalmente, você pode fazer o self-study. Muita gente estuda por conta própria. E aí você tem o que? Um número gigantesco de recursos e ferramentas, aplicativos, tutoriais, sites, livros físicos ou virtuais, a inteligência artificial, né? O próprio WhatsApp agora tem, ouvi dizer que tem uma ferramenta lá, você liga para o número e vira um tutor de língua estrangeira para você, o próprio ChatGPT, outras ferramentas, né, que estão aí, que ajudam as pessoas a aprender. É lógico que você também tem que ter a capacidade, do mesmo jeito que lá na escolha de uma pós-graduação ou de uma extensão, você tem que ter cuidados, né? Então, não é porque um cidadão disse uma coisa no site, ou colocou lá no app, ou colocou um tutorial, que tudo que ele disse é verdade. Você tem que tentar descobrir se essa pessoa, essa empresa é idônea, né? O que outras pessoas que já estudaram ali falam, né? Então, buscar informações, buscar referências, né? E também, mesmo fazendo tudo isso, ter a capacidade de se organizar, porque esse universo de você estudar por conta, ele é maravilhoso. Eu conheço muita gente, inclusive essa moça que eu falei para vocês, que a filhinha ouvia ela falando em inglês e não queria responder, começava a chorar, começava a reclamar. Essa moça aprendeu sozinha. Ela trabalhava no aeroporto de Guarulhos, falava muito bem e aprendeu ouvindo música, lendo, na época, né, era o que a gente tinha, né, era ouvir música, assistir filme, né, e aprendeu assim, né, naquela época não tinha aplicativos, não tinha tantas coisas quanto nós temos hoje, que é muito legal, muito bacana, mas que exige da pessoa uma capacidade de organização, de você não se perder. Você começa lá a assistir um tutorial, fazer a sua aula virtual, daqui a pouco você está fazendo compras, né? Você estourou seu cartão de crédito e deixou de estudar. Então tem que se organizar. Cada um deve escolher o que é mais conveniente para si de acordo com as suas características. Tem para todos os gostos e bolsos. Até a ideia do intercâmbio, que eu acho muito legal, né? Muito interessante, muito bacana. Né? Então, existe também essa possibilidade de fazer um intercâmbio. Nossa, que coisa divertida, que coisa maravilhosa. E vocês sabiam que agora tem intercâmbio que você não precisa sair do seu país.
Você pode estudar em uma instituição estando no Brasil. Você se inscreve, se matricula numa universidade ou numa instituição para fazer curso de línguas, curso de qualquer coisa, até high school dá para você fazer, até o ensino médio, né, que antigamente os pais mandavam os filhos para os Estados Unidos, para a Europa para fazer high school, né, para fazer um ano, às vezes até mais tempo de high school, agora é possível fazer high school estando no Brasil. É lógico que não tem toda aquela coisa bacana de você vivenciar a cultura do país de língua estrangeira, mas é mais barato, né? A questão é meramente financeira, né? Então, se você vai gastar, sei lá, não tenho a menor ideia de quanto custa um curso desses hoje em dia, mas só para a gente fazer uma referência, 50 mil reais para mandar o seu filho, para você estudar, fazer um curso fora do país, né? Pensando em alojamento, alimentação, né, passagem aérea e tudo mais, a própria instituição, né, você tem que pagar. Se você tira tudo isso e fica só com o preço da instituição, é muito mais barato, né? Então, existem todas essas possibilidades, meus caros colegas, que eu queria deixar para vocês hoje, né, trazendo todas essas questões. A gente começou falando do universo bilíngue, mas eu acho que isso pode ser ampliado para outros universos, não necessariamente de bilinguismo, de qualquer coisa, de qualquer sonho, de qualquer necessidade. Não vamos ficar chorando, né, porque não vai resolver, no mínimo, ou no máximo, talvez, acho que é isso, né? A expressão é essa. Ficar chorando só vai trazer, às vezes, aliviar um pouco a nossa tensão, né? Mas vai dar rugas, vai deixar a gente toda, vai borrar maquiagem. E não resolve. Então, onde você quer chegar? Você quer trabalhar numa escola bilíngue? As escolas bilíngues que já existem hoje aqui no Brasil, elas já estão aplicando esse critério de proficiência, de pelo menos B2, para admitir profissionais. É lógico que é a certificação junto com o teste de proficiência, né? Mas eu quero isso, eu quero trabalhar numa escola bilíngue, eu quero conseguir montar uma aula com os meus alunos e interagir com eles em inglês, eu quero melhorar o meu nível de proficiência, mesmo que eu não seja B2, eu seja um pouco menos que isso, ok, mas vamos fazer algo então, procura algo. Tira alguns aplicativos do seu celular que só estão ocupando memória e coloca aplicativos que sejam úteis para você, que possam ser interessantes para você aprender. Separa um tempo da sua rotina, mesmo que eu sei que quanto a gente trabalha muito e tem muita coisa a fazer, mas às vezes a gente administra mal o nosso tempo. Então, separa um tempo por semana para você estudar o que você quer, para você se qualificar. Então, quer seja de um modo, eu não tenho grana para fazer isso, então faça com os recursos gratuitos que estão à sua disposição. Eu tenho uma grana, então veja que tipo de investimento que você quer fazer na sua carreira, tá? Porque é assim que é, não tem receita pronta nem fórmula maravilhosa. É assim que é, e era isso que eu queria trazer para vocês, que eu queria deixar para vocês. Não sei se exatamente o que vocês gostariam de ouvir, mas eu acho que é o que a gente precisa ouvir. E é por causa disso que eu queria, para o próximo mês, nós vamos falar de English for Teachers, língua inglesa para professores, aqui no Clube de Estudos. E a minha ideia é discutir com quem quiser participar dessa outra fase, né, do Clube de Estudos, porque, primeiro, né, existem alguns mitos, o mito de que professor sabe tudo, e professor de idiomas sabe mais do que os outros, e na verdade não é bem assim. Por muito tempo eu estudei durante 5 anos num curso de idiomas, depois durante mais 3 anos, e obtive o meu First Certificate, né, há algum tempo aí,
tempinho, mas quando eu comecei a trabalhar com língua inglesa, eu me sentia muito insegura com relação a muitos tópicos, a muitos aspectos gramaticais que não era, e aquilo que eu volto a falar daquilo que eu disse há pouco, das soluções bilíngues com escolas de idiomas, né, para a educação bilíngue. O curso de idiomas, ele não forma professores, ele forma usuários. Ninguém vai para um curso de idiomas para se tornar professor. Acaba virando porque, enfim, né? Eles também precisam de professores, mas não é um curso de formação docente, né? E há alguns aspectos da língua, das estruturas, eu só aprendi isso estudando sozinha ou em outros estudos, em outras áreas que eu fui me dedicar, que eu aprendi. Então, a ideia de trazer para vocês no mês de outubro essa proposta, né, de trabalhar com língua inglesa para professores, não significa que o professor não saiba. O que acontece é que muitas vezes no percurso da sua formação, alguns aspectos linguísticos eles ficaram relegados a segundo plano em nome da fluência. Então, muitos professores falam bem, mas quando eles têm que tentar encontrar uma estratégia para explicar algum determinado assunto, ou quando eles são questionados por que disso, né? Então eles ficam em dúvida, eles ou respondem às respostas prontas que estão na gramática e nos livros didáticos, ou ele fica incomodado, né, com aquela sensação de que não ficou claro nem para ele. Se não fica claro, se algo não é claro para você, como vai ser para o seu aluno, né? Então é essa a ideia. Eu não estou oferecendo um curso de gramática, mas eu vou discutir com vocês no mês de outubro alguns aspectos gramaticais, um olhar gramatical voltado para o uso da língua inglesa, para tirar algumas dúvidas, para esclarecer algumas coisas, e convido vocês que estão aqui comigo, meninas queridas, agradeço a presença de cada uma de vocês que estão aqui, a Enide, a Gisele, a Renaila, a Kelly e a todos vocês que estiverem depois assistindo a esse encontro, a essa aula, e convido vocês a participarem dos nossos próximos encontros, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês e até a próxima semana que vai ser aula aberta, viu? Vou começar a anunciar uma aula aberta para convidar outras pessoas para participarem conosco, tá bom? Obrigado, boa noite, bom descanso para vocês e até mais.